Fala, peito de aço! Beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio. Fala, peito de aço, episódio super, hiper especial. Eu batalhei muito para trazer essas duas figuras aqui. Então, já de antemão quero agradecer. Mas esse episódio aqui vai trazer muita resenha, muita conversa e um aprendizado muito grande, com certeza. Bom, agradecer aí os convidados que já vieram nos episódios anteriores. Agradecer aqui os meus parceiros, os apoiadores, patrocinadores. E esse episódio aqui da segunda temporada vem para falar um trecho da minha trajetória, um trecho que eu trabalhei no SESI, que eu era estagiário. E na época que eu tinha referências, e essas duas pessoas aqui são, com certeza, duas referências assim, que está no patamar mais alto que você possa imaginar. Eu estou falando de Toninho Oliveira, professora Vilma Lima, a Vilma, Toninho do futebol, a Vilma do basquete. Ambos trabalharam comigo no SESI, eu trabalhei com eles, né, na verdade, porque eu cheguei lá e eles já estavam. Quero agradecer de coração por vocês terem vindo. Eu sei que foi muito difícil combinar essa agenda, combinar esse episódio aqui, mas eu entendo como que é a vida de cada um. E, cara, obrigado mesmo por vocês terem vindo. Professor Toninho, saudações aí iniciais para você. Obrigado por você ter vindo. Show de bola. Você que é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Você não faz ideia, mas eu tenho um carinho muito grande por você. Você sempre com palavras sábias, com um discurso ali sempre ponderado, sempre calmo, tudo, mas sempre pontual. Então, obrigado aí por você ter vindo. Show de bola. Faça aí suas considerações iniciais. Os meus cumprimentos a todos vocês. Eu que me sinto muito feliz de estar presente aqui e novamente diante de você, que é um grande profissional e sempre mostrou esse profissionalismo de alto nível. E desde o seu início ali de carreira, nós já notávamos que ia realmente ter uma ascensão muito grande. Isso nos deixa muito felizes. Obrigado, professor. Obrigado pelas palavras. Professora Vilma, obrigado por você ter vindo. Professora Vilma, que sempre foi a Vilma de personalidade, de presença, de liderança. Vilma, muito obrigado. Também tenho uma gratidão muito grande por você, porque você sempre foi muito, muito, muito marcante, tá? Então, eu não poderia deixar de trazer você aqui para você compartilhar comigo histórias. Obrigado. Eu só tenho que fazer a mesma coisa do Toninho, só agradecer a oportunidade de estar aqui com você e falar a mesma coisa que ele disse, né? Que você já, naquele início da sua carreira com a gente lá, a gente sabia do seu talento, da sua capacidade de se formar um grande profissional. Isso a gente que trabalha anos na área, a gente tem essa visão. E você está de parabéns por isso, e estou muito orgulhosa de estar aqui, de você ter se lembrado dessa humilde professora aqui. A gente não faz nada sozinho, tá? Então, eu trago pessoas aqui que fizeram parte da minha trajetória, que eu tenho gratidão, tá? E é isso, a gente está fazendo junto aqui, os méritos são nossos, tá bom? Professora Vilma, você sempre ali na modalidade do basquete, você formou muitos atletas, muitos professores, muitos profissionais e pessoas, humanos, né? Eu não sei se você faz ideia de quantas pessoas você já fez diferença na vida, mas além do trabalho que você faz nessa formação de atleta, você também foi atleta do basquete, né? Conta um pouco como que é a sua trajetória aí no basquete, depois você começou a trabalhar no SESI. Olha, é assim, a gente tem as histórias, né? A gente às vezes até esquece que tudo que a gente passou nesse tempo todo, porque é muita gente que passou pela nossa vida, e a gente não consegue, assim, definir uma única pessoa, porque a gente acaba esquecendo várias, né? Então, todas foram super importantes. Desde o início, lá do comecinho, eu comecei a jogar basquete em São Bernardo,
E era um sonho poder estar dentro de uma quadra, ouvir as outras jogadoras jogando. A gente se põe no lugar, né? Sim. Quando a gente sonha com algo, eu acho que passa na cabeça de todo mundo isso, de, eu queria estar ali naquele lugar para ver como é que é. E eu tive essa grande oportunidade, comecei nas escolinhas lá em São Bernardo, quadra descoberta, sol, chuva, bolas antigas, né? E quando eu fui escolhida para vir para dentro do ginásio, aquilo para mim foi uma grande vitória. Aí foi onde quando meu sonho começou a crescer mais ainda. Então eu passei na mão de uma grande professora, que foi uma grande atleta brasileira, chamada Cristina Punco, uma das maiores pivô que o Brasil já teve. Então, hoje ela não está mais entre nós, mas está lá em cima vendo tudo isso. E foi um orgulho poder ter sido atleta dela e depois jogar junto com ela. Então, isso eu acho que é uma coisa que poucos conseguiu fazer. Legal. Eu comecei a jogar em São Bernardo, depois eu fui chamada para jogar em Catanduva e ela jogava lá. E eu joguei na mesma equipe que ela. Então, isso para mim foi uma coisa assim que marcou a minha vida totalmente. Eu não posso esquecer disso jamais. E daí começou a trajetória de luta, de sonho, de querer jogar a seleção brasileira. Tive a oportunidade de ir e foi formando a minha vida, né, com pessoas que foram muito importantes, né? Lá em Catanduva, Edson Ferreira, que inclusive está trabalhando hoje comigo, foi meu técnico lá atrás. E outros técnicos em São Bernardo que foram no meu início, que é o Luiz Tatsuya Tanabe, Fiorize. Então, são técnicos que formaram a minha personalidade que eu tenho até hoje. Como você falou, eu tenho uma personalidade marcante. Às vezes, muitos falam, a Vilma é brava, a Vilma é chata. Mas não é isso, é porque a gente precisa ter isso. Eu tenho um exemplo muito grande da Janete, que foi minha aluna. E hoje a Janete tem o nome aí no basquete, como no Hall da Fama, sim, também como uma das maiores, junto com o Paulo e Hortência. Eu tive a oportunidade de jogar em 2 equipes com a Hortência, tive a oportunidade de participar da seleção brasileira com a Paula e tive a oportunidade de fazer a Janete, que jogou junto com essas 2 férias. Sensacional. Então a gente tem um histórico assim muito, muito legal. E a Janete um dia veio aqui em Guarulhos e falou, eu pedi para ela falar, dar uma mensagem para as minhas atletas. Ela falou assim: escutem as broncas dela, porque realmente vale a pena. Então isso me marcou bastante, porque eu acho que foi uma coisa que fez parte da vida dela também, e ela chegou onde ela chegou, né? Então, as broncas, gente, é necessário, as broncas é uma coisa que realmente é importante na vida da gente, quando a gente leva pro bom sentido, né? Pro lado bom da coisa. Sim. Ninguém vai te dar uma bronca porque você não é importante, porque você não é uma pessoa que é capaz, é porque tá te alertando naquilo para você formar, como você disse no início, a gente não forma só grandes jogadores, a gente forma grandes pessoas. Verdade, então é certeza. Isso. A professora Vilma que deu a deixa aqui para mim, que está pretendendo aí escrever um livro. Vilma, se realmente você for escrever o livro, você tem que fazer uma partezinha lá do livro escrita assim, As Broncas de Vilma, tá? Com certeza. Mas é super importante. Sim. Professor Toninho, cara, você que é muito conhecido no ramo aqui do futebol, também passaram muitos atletas na sua mão, né? Queria que você falasse um pouco também da sua trajetória lá no início, tal, como que é, onde você está trabalhando hoje. Diz aí pra gente. O meu início foi como era o futebol anteriormente, que hoje está muito difícil, né? Mas eu jogava bola na rua. Comecei lá na rua, bem jovem, bem criança, Campinhos, e depois com 10 anos de idade eu fui jogar no Macedo. O Macedo era o time profissional da cidade na época, eu jogava nas categorias de base. Paralelo a isso, eu também jogava futsal. E na época as quadras de futsal eram o cimentão bem áspero. E aquela bola durinha, né? Muito dura, né? E dali para frente eu fui seguindo. Com 10 anos de idade, eu já entendia taticamente como funcionava o futebol. Tanto que a seleção brasileira de 1978 jogava no sistema tático 3-5-2. Que poucos entendiam isso. E eu já conseguia entender. Eu tive um técnico ali chamado Sr. Orlando. E depois eu passei a trabalhar com o técnico, o José Flávio, que infelizmente hoje eles não se encontram mais entre nós aqui, né? Como a Vilma falou, estão lá no céu, mas foram assim, que me ensinaram muito. E eu nunca parei de estudar o futebol. Eu joguei até 20 anos, com 20 anos eu parei de jogar, porque eu sentia que realmente não ia me tornar um atleta profissional, mas eu queria seguir no futebol e sigo no futebol até hoje.
e rodei em alguns clubes e hoje eu trabalho no Flamengo. Eu tinha como objetivo maior, e prossigo com relação a isso, formar atletas. E formei muitos atletas. Se eu citar nomes aqui, com certeza eu vou esquecer. Você consegue lembrar? Todos. Alguns eu vou esquecer, mas hoje, por exemplo, eu lembro do Eduardo, que jogou na Portuguesa, o técnico era o Zagallo. E o irmão do Eduardo era o Edivaldo, que também jogou no profissional da Portuguesa. O Eduardo jogou na Seleção Brasileira Sub-20. André Luiz, ele foi campeão. Na época, a Federação Paulista fazia a competição do interior. Ele foi campeão com o Ituano. Depois o André Luiz veio jogar no Flamengo e também conseguiu as ascensões com o Flamengo. O Rafael Pascoal, que hoje é o goleiro do Confiança. Já jogou até Joinville, disputou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Hoje ele joga o Campeonato Brasileiro Série C. E assim, o que teve uma repercussão muito grande foi o Henrique Dourado, que teve uma ascensão muito boa no Palmeiras, Fluminense, e no Fluminense. Então, e no Fluminense ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele empatou em gols com o Jô, que jogava no Corinthians. Sim. E ali existiu a contratação para o Flamengo do Rio. E do Flamengo do Rio ele foi contratado por um time lá na China. Depois ele retornou para cá, jogou em outros times aqui do Brasil. E hoje joga no Botafogo da Paraíba, que é uma SAF. Certo. E hoje eu ainda dou seguimento a esse trabalho, que é o que eu penso. Quem trabalha em categorias de base, o objetivo maior é a formação de um atleta. Não tem que estar preocupado em conquista de títulos. Isso pode acontecer de uma maneira assim natural. Verdade. O Toninho, é assim. Toninho e Vilma, né? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um sonho de trabalhar com futebol, né? Eu percebi muito cedo que eu não ia ser jogador. Acho que com 17, 18 eu já falei, tenho que trabalhar, me falta dinheiro, preciso fazer alguma coisa. Mas eu pretendo trabalhar com futebol um dia. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha esse sonho. O que eu menos trabalhei até hoje foi futebol. De tão ampla que é a área, entendeu? Eu já trabalhei com ginástica laboral, com recreação, com um pouquinho de futebol, né, escolinha e tal, natação, tudo. Mas o que eu menos trabalhei foi futebol, né? Mas as lições que eu tive no futebol, quando eu era atleta, eu joguei regionais, joguei alguns campeonatos de empresa quando eu já era, né, profissional e tudo. Mas tem algumas lições do futebol que eu não esqueço até hoje. E é isso que vocês falaram, que no mínimo a gente forma melhores cidadãos, né? Vilma, eu trabalhei com colegas que foram, né, que trabalham com você até hoje, o Sandro, o Vagnão, o Diego, desculpa se eu estiver esquecendo alguém, mas, cara, pessoas sensacionais, sabe? Pessoas maravilhosas. Toninho, eu trabalhei com pessoas no SESI que foram seus estagiários, que trabalhavam diretamente com você, o Giovanni, o Tom, eu tô falando do Tom estagiário, sim, tá? Sim. E outros mais, o Ricardinho, tal. Pessoas maravilhosas, assim. Então, é isso que vocês falaram. No mínimo, a gente forma melhores cidadãos, né? Mas estamos falando aqui do período que nós trabalhamos no SESI. Como que foi esse início para vocês, assim, chegar no SESI? Vilma tá desde a inauguração do SESI aqui em Guarulhos, quando chegou. Quando o SESI de Guarulhos chegou aqui em Guarulhos, foi um período em que eu mudei, eu não estava aqui. Mas na época que eu saí já tinha o boato que ia ser um SESI e tal. E na época, Toninho, ali era o campo do Vera Cruz. Sim. E eu jogava lá. E ali, Elcheles, pelo que eu tinha conhecimento, ali estaria sendo construído um estádio. E aí teve a mudança para a construção do SESI. Do SESI, E aí, quando chegou o SESI, mudou a comunidade. Mudou. Sim. Mudou a comunidade. Começou todo mundo a fazer carteirinha por causa da piscina, por causa do futebol, por causa daquele campo maravilhoso. Aquele campo é maravilhoso, cara. É maravilhoso aquele campo. A gente tinha um Vera Cruz que era um terrão, na beira do morro. E aí me chega um campo daquele maravilhoso, daquele, nossa, foi um acontecimento
E aí depois foram vindo a melhoria da estrutura, as quadras, o ginásio, né? Como que foi, Vilma? Como que foi o começo aí? O comecinho lá do SESI, a implantação. O comecinho foi assim. Eu trabalhei no SESI da cidade de Matão, que é próximo de Araraquara. De lá, eu pedi a transferência para o SESI daqui. Eu inaugurei o de lá. Eu inaugurei 2 SESIs. E inaugurei o daqui. E quando eu estava... Põe no livro, põe no livro. Quando eu estava vindo para cá, não, Vilma, você vai vir. Ainda não dá, tem que esperar, ainda estamos construindo e tal. Aí eu tive que esperar. Demorou 1 ano e 2 meses para eu poder vir transferida para cá, de volta, porque eu já era de Guarulhos, né? Na época eu já tinha jogado aqui, aí fui trabalhar lá e eu retornei para cá. E a gente inaugurou o SESI. Foi uma festa muito bonita, porque realmente é um local meio distante, bem próximo da comunidade, né? E aquilo enriqueceu aquele lugar, Sim, né? Sim. As crianças, então a gente começou a fazer um trabalho muito legal. E eu fiquei muitos anos, né? Então a gente cresceu junto. Então a gente, quando inaugura alguma coisa, ou quando cria alguma coisa, a gente é um filho, né? Que vai acompanhando você. E as histórias que a gente tem lá muito legais, né? Porque a gente chegava, não tinha muita coisa, é a gente que lavava a quadra, a gente pegava o hidrante para limpar a quadra. Não, vamos limpar porque tinha muito barro ainda. Vamos cuidar disso daqui, porque ainda não tinha aluno. A gente tinha que fazer todas as coisas para chegar o dia da inauguração. Então, assim, era uma coisa fantástica. Foi um grupo de pessoas muito legais que a gente fez amizade e dura até hoje, né? Tem aqueles que já partiram, como eu disse para você, mas os que estão, a gente se encontra, a gente tenta falar um com o outro. Desde o pessoalzinho do trabalho da limpeza até os coordenadores, diretores, presidente, eu acho que tudo isso faz parte. A gente valorizar esse momento, sabe? Eu fiquei pouco tempo lá, eu tenho o maior carinho. Imagine vocês que muito legal. trabalharam mais tempo lá. E a gente fazia tudo isso. A gente arrumava a quadra e vamos começar, e começava com pouco. Para você ter noção, quando a gente começou lá, não tinha tanta criança. Então, era criança do basquete, consegui levar muita gente, aí a gente dividia, ia pro futebol, aí a gente dividia, o mesmo pessoal fazia tudo. A gente tinha uma professora de dança, eu coloquei a pessoa para fazer dança, foi uma loucura. Mas foi muito legal, a gente trabalhou e dentro da sua área, mas das outras áreas também. Sim. Dentro do SESI eu tive a oportunidade, fui professora de natação, dei aula na escola, trabalhei com os pequenos. Então, tudo isso é um aprendizado para todo mundo. Os estagiários que estavam ali conosco, eu acho que, como você, levou muita coisa dali, Com certeza, importante. com E certeza. todas as broncas e todos os erros foram válidos. A gente fazia, no fim do ano, o Natal Solidário, que era super importante. Aquelas crianças, a gente tem a ajuda das empresas, né? Porque lá a indústria, né? SESI é a indústria, e fazia aquela festa, brinquedo, alimentação para as crianças. Era Então, muito aquilo legal, nossa. é uma coisa. A apresentação das danças, a gente fazia tudo, gente. Então, foi um aprendizado importantíssimo, que eu acho que todo mundo guarda no coração. Certeza. E você, Toninho? Diz aí. É tudo isso que a Vilma falou, né? Isso fica gravado para nós para sempre, né? Tantos que passaram nas nossas mãos ali e que não se tornaram atletas profissionais, mas que seguiram a carreira profissional em várias áreas. Várias áreas, né? Exatamente. Alguns seguiram na área realmente da educação física, outros não, mas tiveram esse lado de um aspecto social, foram para um lado correto da vida deles. Então, isso tudo para nós foi muito importante. Mas eu queria só retornar numa situação assim, quando eu falo em revelar atletas, o Almir jogou futsal comigo, depois ele jogou junto com o Falcão, junto com o Manuel Tobias, seleção brasileira, e jogou mundial. Depois ele passou a ser um profissional da área da educação física, e está muito bem também. Então isso também nos traz felicidade. Legal. Isso aí, eu tenho certeza que você deve ter sido, para ele, uma referência muito grande, né? Ô Toninho, você teve uma época no SESI que você trabalhou na parte da gestão, né? Foi ali orientador e tal. Eu lembro que você chegou a ser meu chefe também, um pouco. E aí a gente teve essa relação, assim, de professor e orientador e tal. Como que é, assim, a diferença que é você gerir um grupo sendo professor de quadra, de campo,
e às vezes gerir um grupo sendo, né, na parte na gestão, assim, já administrativamente falando, né, Eu penso assim, Elchelis, um gestor, né, ele passa a não ser um chefe, né, ele é um gestor. E aí eu penso que esses profissionais que trabalham junto com esse gestor, eles trabalham lado a lado. Ninguém está à frente, ninguém está atrás, eles trabalham lado a lado. E eu aprendi demais com todos vocês também. Eu não só passava as minhas informações, mas eu recebia também, e isso me ajudou muito nesse trabalho. E eu, como já tinha sido um professor, eu entendia realmente muito do que tinha que ser ajustado para ter um segmento. Então, eu não tinha assim, nenhuma situação de dificuldade. Isso aí não tinha dificuldade, não. E aí, quando eu percebi que alguma coisa ali estava tendo uma maneira assim, correta de dar o segmento, aí era a conversa e tudo se ajustava. Legal. Só passar aqui para a galera como que foi o nosso reencontro hoje. Você que foi aluno da Vilma, foi aluno do Toninho, que faz tempo que você não encontra nenhum dos dois assim, hoje ao encontrá-los, parecia que eu tinha visto os dois ontem. E aí eu perguntei para os dois, qual foi a última vez que vocês dois se encontraram? Mas parecia também que os dois já tinham se encontrado ontem, parecia que a gente estava lá no SESI, trabalhando no dia a dia. E é muito gostoso isso porque a gente tem um carinho, né, pelas pessoas, né? E se você foi aluno da Vilma, do Toninho, cara, não mudaram nada, são as mesmas pessoas. Toninho, cara, você sempre foi esse cara humilde, bacana, boa praça. Vilma, você sempre foi essa pessoa firme, grande. Você não faz ideia quando você é grande, Vilma, você é muito grande. Eu moro em Guarulhos, então quando eu cito a Vilma, nossa, todo mundo, nossa, você conhece a Vilma? Caramba, a Vilma foi aluna do meu filho, não sei o que e tal. Então, são essas coisas que vocês representam, entendeu? Vocês são uma lenda, velho. Eu vou te falar uma coisa, é muito legal isso que você está falando, porque é o orgulho que a gente tem, né, Toninho? A gente é amiga há muitos anos, Toninho, do SESI, briga, mas a gente nunca se desgrudou, sempre esteve junto ali. Sim. E eu acho que isso faz parte, né? Tudo isso faz parte. A gente está hoje, cada um trabalhando num lugar diferente, mas a gente tem essa afinidade. E aí, ele falando dos jogadores, né, que ele fez, eu também, graças a Deus, pude fazer grandes jogadores e boas pessoas. Então, você estava falando dos meninos que treinaram comigo no SESI. Hoje eu tenho o Wagner, que trabalha no SESI, que eu coloquei ele lá. Sim. Então, o Wagnão está lá, trabalha comigo. Guerreiro, hein? Trabalha comigo. Um abraço para você, velho. Trabalha comigo hoje. O Sandro está comigo na PAGE. Hoje eu tenho o Bruno, que foi meu aluno, fez estágio comigo lá no SESI. Hoje é técnico da minha equipe. Tem a minha filha, Palmira, que seleção brasileira, atleta olímpica, está lá com a gente na PAGE. Então, assim, tudo isso faz muito, muito importante. E fora os outros, teve uma que veio aqui, a Fernanda, que você entrevistou, foi minha aluna lá no SESI. Fernanda, e é muito orgulho da gente ouvir ela falar que o exemplo, sabe, para ser seguido. E eu acho que essa verdade que a gente faz com os atletas, que a gente mostra para eles. Talvez naquele momento, eu concordo até que ninguém quer levar bronca, né? Você leva aquela bronca, poxa vida, a Vilma foi chata comigo, foi não sei o quê. Mas eu falava muito para os atletas assim, ó, vai passar o tempo, vocês vão se lembrar. E aí vocês vão analisar se isso foi bom para vocês. E hoje eu tenho um orgulho assim, ó, eu vou no mercado, encontro alguém, professora Vilma, é você, foi só eu. Eu vou na feira, professora Vilma, atletas meus, mães de atletas meus. Eu fui para Barretos esses dias, a motorista do ônibus era a mãe de 2 atletas meus. Quando ela olhou para mim e falou, Vilma, aí eu falei, nossa senhora, meus filhos estão bem, e lembram de você, as broncas foram importantes e não sei o quê. Então, aí a gente começa a analisar assim, ah, meu Deus, eu tô fazendo a coisa certa, o caminho está certo. Porque se fosse tudo ao contrário, tudo bem que você não agrada a todo mundo, né? Tem alguém que não gosta de você, a gente entende, a gente também não gosta de todo mundo, mas é tão importante quando você encontra no mercado, professora, tá trabalhando aqui, olha, professora, eu queria estar
professora, como é que tá? Você continua fazendo a mesma coisa? Continuo, estou lá com a Pagebasque que eu construí, os atletas estão lá, é uma luta, mas a gente tem que entender que tudo isso faz parte. Faz parte. E a gente criar esses atletas aí, como eu tenho atletas que foram, atletas seu lá no SESI, na época, as gêmeas, a Maiara e a Maísa, Sim. elas estão na Letônia, foram Que seleção legal. brasileira, jogam na Letônia, estudam lá, estão de férias aqui no Brasil, vão lá me ver. Então, eu acho isso super bacana. Um beijo para as duas. É super legal isso. Gabriel Campos, que todo mundo chama o Gabi Campos, que jogou no Mogi essa última temporada na NBB, meu atleta. Então, ele vem aqui na página, a molecada fica fissurada, pede para anotar, fazer o autógrafo no tênis, pegar na mão deles. Eu acho que isso faz um bem tão grande, é uma recompensa de todo o trabalho que a gente faz. E assim, para dizer a verdade, a gente sabe que todo mundo fala que o esporte, a educação tem que estar junto, mas gente, políticos, amigos, acreditem nisso, é a verdade. Você só salva as pessoas fazendo essas duas coisas, educação, disciplina, controle das coisas, e o esporte te ensina muito, é realmente para a vida. Daqui a pouco eu vou dar a deixa aqui para vocês dois, né, sobre o que cada um aí pensa politicamente, mas eu queria só ressaltar aqui os meus parceiros, meus amigos que estão aqui comigo. A gente não faz nada sozinho, vocês dois sabem disso, vocês são prova viva disso. Agradecer a Claudiana Quaglia, proprietária da clínica PSEC, que fica lá no bairro do Limão. Clau, obrigado aí pela força de sempre. Clau também, que é uma pessoa muito, muito, muito legal, especialista na área, ela trabalha com psicologia já há muito tempo. E, Clau, você não faz ideia o quanto que você já contribuiu aí para as pessoas, tá? Aliás, você faz ideia sim, tá? Que você só cresce, você só expande aí, e sucesso para você sempre. Agradecer a Aline, da Carreira Motos, professor de educação física que é guerreiro, peito de aço, que sai aí nas suas aulas de madrugada de moto. Precisou de peça de moto, vai lá na Carreira Motos, que a Aline vai atender, a Ingrid vai atender. Só falar que assiste aí o Fala Peito de Aço, que vocês vão ter um desconto especial. Um abraço aí pro Márcio Marsola, do acampamento MM. Janeiro e julho, você não tem onde mandar seu filho, manda com segurança, manda com qualidade, com diversão, manda lá pro acampamento MM. Um abraço aí pro Marsola, corintiano Marsola. Bom, Toninho e Vilma. Toninho, você primeiro. A Vilma tocou aí nesse ponto aí da questão do esporte ser solução de muitos problemas. Eu também acredito nisso, tenho essa crença comigo de que o esporte poderia ser comprovado. Tem países que seguem isso, até países economicamente mais fracos do que o Brasil, que trabalham o esporte em várias frentes. Toninho, se você fosse presidente do Brasil por um dia, e aí, o que você faria? Qual seria uma ação sua como Toninho presidente? Teria que buscar uma maneira de uma arrecadação maior a nível financeiro para que você crie mais profissionais voltados à área da educação física, para conseguir trazer essas crianças para o desenvolvimento, para dentro dessa situação. Se ele não vive, lá na frente ele não vai viver como um atleta profissional, mas que ele dê seguimento às carreiras de um profissional da área da educação física. Porque hoje, eu percebo que quem faz educação física hoje, numa escola, ele faz a educação física durante ali dentro da escola. Eu lembro que quando eu estudava, não sei se quando a Vilma também foi dessa forma, quando você tinha aula de educação física, era fora do horário. Porque você morava pertinho da sua escola. Então hoje, cadê as escolas? Então você teria que montar mais escolas nos bairros. Então a escola pertinho do bairro, você vai lá, faz educação física, volta para casa, você faz a sua higiene, o seu banho, a sua alimentação e volta para a escola. Então, dali para frente, você começa a ter um desenvolvimento melhor. Até porque a prática da educação física, ela te leva para a saúde.
Então, acho que esse lado também tem que envolver. Eu passo algumas dificuldades lá, trabalhando no Flamengo, com alguns garotos que moram longe, e o horário da escola não deixa com que ele permita ir para o treinamento. Então, eles passam essas dificuldades. Hoje, eu trabalho também lá no Nippon, em Arujá, e eu consegui trazer de lá 3 garotos que jogam comigo no Flamengo. Só que eles chegam em cima da hora, por causa do horário da escola. Tem outros garotos que foram lá para fazer a avaliação, passaram na avaliação, eu pedi para retornarem ao time, eles falaram, professor, não vai dar porque eu estou na escola. Toninho, você é contra estudar? Não, pelo contrário, você tem que estudar. Mas eu acho que nós temos que criar alguma maneira diferente de ele ter o espaço para conseguir ir para a escola, fazer educação física, mas ter um espaço para treinar também. Toninho, por ter essa vivência de professor de escola também, na educação física, por mais que na grade seja 1 horinha de educação física para alguns, né? Tem outros que são 2 horas, 2 aulas, né, na semana. Eu vejo que 1 hora de educação física é muito rica. 1 aula de educação física. Uma aula bem dada, né? Uma aula bem dada. Mas eu digo assim que o esporte coletivo, sabe? Quebra preconceito, você trabalha a socialização, você aproxima as pessoas mostram seu ímpeto competitivo ou não, sabe? É muito rico uma aula de educação física. Então, eu concordo com você, cada vez mais inserido na educação, dando cada vez mais importância, né, para poder saber os potenciais das pessoas. Tudo bem, se ela não tem aptidão para ser uma atleta de alguma modalidade, ela vai mostrar aptidão em outras áreas, mas que no esporte ela vai descobrir que, né, ela tem essa aptidão. Eu concordo com você, eu acho que a educação física pode ser uma solução bem, assim, evidente pra gente no futuro. E então, Vilma, e você, por um dia, presidente? Pois é, seguindo a ideia do Toninho, eu sei que hoje, na atualidade, a gente tem realmente... Eu lá na página tenho esse problema também. Porque começaram a criar as escolas integrais. Certo. Então, assim, não que eu sou contra, mas poderia até ter a escola integral, onde a criança tem alimentação, onde a criança tem tudo isso aí. Só que, onde está o esporte? Eu vejo muitos profissionais, Hortência, outros atletas importantes falando sobre isso, que a educação física é uma das matérias mais importantes, por incrível que pareça. Uma vez eu discuti, dando aula na escola do estado, eu discuti com uma professora de matemática. E aí ela quis dizer assim, a sua matéria não é nada, a minha é mais importante. Aí surgiu a Vilma, que você conhece, eu levantei e falei para ela, eu vou te provar agora que a minha matéria é a mais importante. Ela ficou assim olhando para mim. Eu falei, em qualquer área que a gente vá trabalhar, nem sempre você precisa da matemática. Mas para você se levantar, tomar seu banho, escovar seu dente, amarrar o seu cabelo, passar o seu batom, você precisa da minha. Todos os professores ficaram parados assim olhando. Eu falei, então, a educação física, você tem que se locomover, tem que ter coordenação motora, você tem que ter muitas coisas que vai desenvolver a inteligência para aprender a matemática, para aprender a física, para aprender a ciência, o português. Se você não consegue falar, você não precisa aprender português. Aí ela olhou assim para mim e falei, você está menosprezando o meu trabalho. E eu nunca menosprezei o seu. Porque eu tenho aqui na memória meus professores de português, de matemática, nunca esqueci. Mas a minha área é importante. E eu acho que, se eu fosse presidente, eu ia provar isso. Não dizendo que as outras áreas não são importantes. Jamais faria isso. Porque tem coisa que eu não sei fazer. Então, cada um no seu quadrado. E digo que continuando o que você disse, nem todo mundo vai jogar basquete. Nem todo mundo vai jogar futebol. Mas o professor, veja bem, eu sou técnica de basquete, Toninho técnico de futebol. Nós estamos falando de professor de educação física. O verdadeiro professor de educação física
Ele tem que saber de tudo um pouco. Ele tem que ter a visão, na hora que ele olhar para o aluno dele, ele saber como eu fiz isso. E eu queria que todo mundo desse seguimento. E acho que hoje a educação física está um pouco abandonada, por isso que eu estou dizendo que se eu fosse presidente, eu levantaria a educação física, que eu acho que todas as outras áreas iam crescer. Porque tem que ter um ponto de partida. Então, por exemplo, eu tive uma sala de aula que a menina não conseguia correr, ela não conseguia jogar basquete, ela não conseguia jogar handebol e nem o atletismo, mas eu descobri que ela era inteligente. Só que ela era retraída e ninguém da escola valorizava a menina. Eu descobri que ela era boa onde? No xadrez. Eu comecei a ensinar xadrez enquanto as outras estavam correndo, fazendo aquilo que gostava, ela estava ali sentadinha fazendo xadrez. E ela virou uma referência na escola. O xadrez é sensacional. Eu dei aula de xadrez. Exatamente, eu também. E aí, o que aconteceu? Lá no Torricelli. Exatamente. E aí, você sabe o que essa menina virou na escola? Campeã de xadrez. Uma referência. Todo mundo reconhecia a menina. Porque não é só... É isso que eu estou querendo te dizer. Eu amo basquete. A minha vida é o basquete. Mas eu nunca deixei de gostar do futebol. A gente estava até começando antes aqui, dando umas de técnico de futebol. Toninho sempre trabalhou comigo, parceiro no SESI, pegando os exercícios de basquete para futebol. Então, uma coisa liga a outra, amigo. Então, assim, todo mundo, toda criança, todo ser humano tem um talento. E que se a gente fizer o trabalho correto, ele vai se desenvolver. Porque ele precisa desabrochar. Ele nasce com o talento dele e a gente desenvolve esse talento. E hoje eu não vejo os profissionais de educação física fazendo isso, porque não tem qualidade, não tem tempo para isso. É uma horinha, a criança está no celular, vai de tênis, vai de tamanco, vai de calça jeans. Como você vai fazer uma educação física? É que na nossa época não tinha inteligência artificial, viu? Agora tem. Não, mas olha, e vou te falar uma coisa aqui, vou deixar bem claro para todo mundo, eu não vou contra nada. E eu trabalho com o celular, eu preciso desse trabalho, mas eu acho um alerta aqui para todos os pais, como eu faço com os meus pais lá. Tudo tem limite. Dê limite ao seu filho. Não fique 24 horas de madrugada no celular, porque isso não vai fazer bem para o seu filho, para sua filha. Isso não quer dizer que você tire isso dele, nada disso. Tem horário para tudo na vida, para você desenvolver. Eu viajo com as minhas crianças, elas sabem disso. A gente está jogando, a gente vai jogar agora. Não é a hora de você ficar no celular 24 horas, porque você não se concentra para o jogo. Então, assim, eu acho que tudo faz parte. Se eu pudesse, eu mudaria isso para fazer um país melhor em todas as áreas, não só na que eu estou falando. Eu acho que uma é que vai interligar em todas as outras. Legal, muito bom. Bom, professor Toninho, mas e aí, na educação física? Se pudesse trazer alguma coisa para melhorar na educação física, especificamente falando, o professor que entra hoje na educação física, o que você falaria para ele hoje? Ou professora? Olha, Tcheles, eu percebo que hoje as aulas a formação do profissional da educação física, não sei se eu estou enganado aqui, mas o que eu vejo muito são formação a longa distância. Eu não concordo. Eu penso que essa formação do profissional, ela não tem que ser a longa distância. Você pode ter cursos a longa distância, como você falou da parte voltado a educação, não a gestão, não o celular, a inteligência artificial. A inteligência artificial. Sim. Mas será que ele consegue perceber, por exemplo, um trabalho de flexibilidade, de alongamento, só vendo o vídeo? Será que não tem que ter alguém perto ali para explicar para ele, de pertinho? Uhum. Então, acho que essa parte que não tem que tirar da educação física, porque na hora que ele vai dar uma aula, como que ele vai dar essa aula? A parte prática. A parte prática. Eu acho fundamental na nossa área ter a parte prática. Né? Porque vamos fazer um paralelo aqui com a medicina. A medicina, os caras ficam quanto tempo na residência fazendo a parte prática? A parte prática. Né? Eu acho que isso é fundamental. Isso mesmo. Eu concordo com a sua tese. Mas tem um outro lado, professor. Eu vejo assim, que o curso EAD, ele abriu a possibilidade para muitas pessoas que gostariam de fazer educação física, gostariam de entrar assim na área, tal, saber como que é,
E muitos fizeram a educação física graças ao EAD. Abriu a possibilidade. Não, eu né? entendo, mas dependendo da matéria, você pode fazer à Mas aí distância. vem as matérias práticas. Mas as outras matérias, ele tem que estar lá. Eu tem que fazer na prática. Eu vou falar por mim, tá? Eu não entendia o voleibol. Eu não entendia do voleibol. Eu jogava voleibol na rua, depois eu fui morar na praia, jogava voleibol na praia, mas sem entender. Só ali fazendo né? Tanto que mas eu na fiz... faculdade, eu aprendi o voleibol. Então, eu aprendi os rodízios. Tanto que eu fiz a né, licença... o sistema de jogo, tal, melhora os fundamentos. Sim, tudo. tanto que eu fiz a licença A da CBF, uma parte o ensino à distância, a outra parte na prática. Uhum. Então é obrigado a ir lá fazer na prática. Então, tudo bem, uma parte foi à distância, a outra não, você tem que ir lá na prática. E uma ausência, você perdeu o curso. Você não podia ficar ausente. Então imagina, você paga um valor elevado. Uhum. Só que se você tiver uma ausência, já perdeu. Pois mas isso aí já é uma exigência de qualidade, né? Concordo. Acho que na nossa área tem que ter essa exigência de qualidade também. Né? Mas é tão difícil, eu tô falando baseado no dia a dia, como a gente vê hoje, como que está o mercado. Para você contratar professores bons, não tô nem falando ótimos, tô falando bons, tá difícil. Sim. Sair da faculdade e que tá no mercado já há um tempo, tá difícil. Entendeu? E, Vilma, vamos lá, você tá no dia a dia, no seu projeto, né, da Pagebasque, que hoje é lá na USEG, é isso? Lá no USEG? Eu gosto de ir na quermesse lá da USEG. Já passou a quermesse? Vai ter agora. Vai ter agora? Eu vou lá, tá? Vai lá. Vamos lá. Espero que vocês estejam lá. Tá? Bom, a Pagebasque que já rodou em alguns pontos aqui em Guarulhos, mas sempre se manteve aí firme. Professora Vilma, Sandrão, Vagnão, o pessoal, o Bruno, né, que está hoje lá. E aí, o que você faria, assim, para a educação física? O que você diria para um profissional hoje que está chegando lá para trabalhar com você? Eu penso assim, é assim, o que o Toninho falou procede e o que você falou procede também. Foi igual quando ele falou das escolas que a gente antigamente estudava e ia no contrafluxo, no horário para fazer educação física. Se a escola integral fizer um projeto legal, também dá. E a gente vai ter o aluno. Sim. Porque senão daqui a pouco a gente não tem mais ninguém praticando nenhum esporte. Verdade. E isso não é bom, Sim. tanto para a saúde como para o desenvolvimento. E o Brasil tem muito talento em todas as áreas. Tá? A educação física. Quando eu entrei para fazer educação física, para uma das provas, da parte das provas era prática. Você não podia zerar. Sim. Você tinha que se jogar na piscina se você não soubesse nadar. Você tinha que fazer ginástica se você não soubesse. Você tinha que ter equilíbrio. Você tinha que ter tudo. Então, eu acho que isso também é uma parte de vocação para aquilo que você vai fazer. Já ajuda a te diferenciar dos outros. Hoje, eu com só a IAD, também acho que a gente não consegue formar grandes profissionais assim. Dependendo da área que ele for fazer. Ele aprender tudo pelo computador, talvez para ser um personal, ele consiga fazer isso, que é uma coisa individual, e trabalhar com uma única pessoa. Mas fazer aquilo que eu te falei agora há pouco, de descobrir que o talento de cada um é só no dia a dia. É só no contato físico, um com o outro. É igual você o piloto, né? Tempo de voo. Exatamente, você tem que ter esse tempo, você com o seu aluno, para você desenvolver o seu trabalho. Se você não tiver isso, você pode se tornar um grande profissional, não estou dizendo que não, mas muito mais difícil e muito mais tempo para você ter essa tarimba. Eu lembro de uma pergunta do Bruno para mim, quando ele estava começando comigo, e eu ali no banco com ele, e eu fazia a mudança e tal. Ele falava assim, Vilma, quando eu vou conseguir fazer isso que você faz? Eu falo, o que eu faço que você quer aprender, que eu ainda não te ensinei? A mudança, a troca, a substituição no momento certo, na hora certa. É só trabalhando dia a dia. Dia a dia. Você não tem como ensinar isso. Porque o técnico, ele tem intuição. No basquete, principalmente, é hora de eu tirar, é hora de eu pôr isso. Porque o basquete você pode até errar e conseguir consertar, porque você troca rapidamente. Sim. Mas em outros, por exemplo, no futebol, você tira, se der errado... Deu errado. Aí quando o técnico faz a coisa certa, todo mundo fala, troca na hora certa, o técnico. E quando ele erra,
Porque ele pode colocar, porque eu Que às falo vezes para não meus surtiu atletas. efeito, né, a mudança. Não, exatamente. Eu falo para meus atletas, assim, ó, eu ensino vocês, eu desenvolvo vocês. Mas na hora do jogo, aí eu dependo de você. Você não depende de mim mais. Verdade. Porque eu já te ensinei. Eu te ensinei a bandeja, o arremesso, o passe e a finta. Você vai utilizar isso dentro de quadra. Como que eu posso? Agora você passa para a direita. Não, agora. Não, eu dependo de você. Se você fizer o trabalho certo, nós vamos ter uma possibilidade de chegar lá na frente na vitória. Se você não estiver bom naquele dia, eu vou depender de você. E viva as grandes referências. Né? Porque você está falando de uma experiência que tem de quadra para fora, né? Isso. E aí, às vezes, o Bruno não teve essa experiência de dentro Quando da ele estava quadra. começando comigo, ele estava... E as referências que você teve dentro da Exatamente. quadra. Eu falei, ó, agora você vai aprender e você vai sentir. Hoje ele já caminha sozinho. Uhum. Entendeu? Porque no início é difícil. Eu tiro ou não tiro? Eu mudo a defesa? Eu coloco outra? O basquete é muito difícil. Olha, o basquete não é porque é o meu esporte. Eu vou explicar para vocês todos aí em um minutinho o que o basquete é difícil. O basquete é difícil porque ele tem mais de 200 regras. Uhum. Nem eu sei todas as regras, imagine. E às vezes é decidido em 10 segundos. Exato, Um segundo. Exatamente. E é um esporte muito dinâmico, que você tem que ter um controle emocional muito grande. E nós temos que ensinar isso no treino. Você passou errado, você tinha que segurar a bola, você tem que olhar. E aí, às vezes, eu vejo, eu tive muito, e tenho muito pais parceiros, mas tem alguns que não. Porque o mundo hoje está muito difícil. Então, por exemplo, você chegar e maltratar o seu próprio filho, eu acho isso um absurdo. Um grande absurdo. Por quê? Porque, mas Vilma, você é brava. Sou sim. Eu sou exigente, sou sim. Mas quando precisa abraçar o menino, eu abraço. Sim. Quando precisa abraçar a menina, eu abraço. Senão, não teria todos esses atletas falando que, como você falando aí para mim, que é importante ter me encontrado hoje. Então, assim, tem tudo um trabalho muito bem feito para ser feito. Como eu disse, o Toninho pega exercícios do basquete. O basquete é uma decisão rápida que você tem que tomar. E aí eu tive uma pessoa que falou assim, um pai, você já entrou lá na quadra? Você já viu a altura que é para fazer a cesta? Você sabe o movimento que é para fazer? O peso da bola? O peso da bola? Como é que você vai... Já falei isso para vários pais. Uhum. Já dei treino para alguns pais para eles verem como é difícil. Eu falei, vem aqui fazer uma bandeja para você ver. É muito fácil você maltratar o seu filho. Pô, você entrou, você passou errado, você não sei o quê. Peraí, ele já tem essa cobrança minha. Eu acho que pai, mãe, vô, tio, tem que aplaudir e incentivar o garoto. Interferir, né? E não interferir. Não interferir. Porque também tem aquele pai que quer ser o técnico. É. Então, eu falo uma coisa para ele fazer, ele olha para o pai na arquibancada, o pai manda fazer outra coisa, ele obedece quem? O meu pai, que eu sei como lá dentro de casa vai ser difícil? Ou a minha técnica que está ali me ensinando o caminho das pedras? Fica difícil para a criança. É onde fica aquele... o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então, assim, tem que ser todo um conjunto, sabe? Você precisa... O pai no futebol... Olha, teve dias aí que o futebol proibia os pais de assistir os jogos. Eu vi isso aí. E a gente está tendo com problemas no basquete também. No ano passado. Mas é por causa de interferência. Interferência sabe, xingar, maltratar. Não, são crianças. Eles têm que se divertir. Primeira coisa, gente, eles têm que se divertir, fazer o negócio. Já tem a gente que cobra lá deles, mas quando eles ganham... eu tive um jogo agora, final de semana passada, eu estava em Tupã, e a Serena, que trabalha com nós, foi junto com o Vagnão nesse jogo aí, lá em Mauá. E o jogo foi um jogo no pau, assim, uma coisa incrível. A turma nova das escolinhas que estão subindo agora para jogar. E vai daqui, vai dali, tá perdendo, e perdeu, tava na frente, ficou atrás. Bom, no último segundo, um menino da paz arremessou, a bola caiu, a gente ganhou o jogo. O menino saiu chorando, cara. Isso não tem preço. Sabe, são coisas que não tem preço. E o pai, a mãe, tá bom. E se ele tivesse errado? Então vamos lá. E se ele errou? Ele não serve mais? Ele não é mais meu aluno? Ele está expulso da página? Eu perdi o campeonato? Isso não existe. Eu tive um outro campeonato que eu fui campeã, assim, jogando aqui no João do Pulo contra o São Paulo Futebol Clube. Eu ganhei o campeonato inteiro do São Paulo. Na final, o meu melhor jogador, o cara do time, como a gente diz, errou. E eu perdi o jogo de 1 ponto.
Aí. Fomos vice. Aí ele chorou, eu fui lá, falei, vem aqui, rapaz. Você está pensando o quê? Você acha que a vida é só ganhar? Você vai aprender muito mais com essa derrota do que se você tivesse ganho. E a gente perdeu o campeonato paulista e foi para o campeonato estadual. E lá a gente venceu. Fomos campeão em cima do São Paulo. Ó, quer ver uma prova de que a professora Vilma é coração? Vamos lá. Professora Vilma, o que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer? Suas horas vagas? Continuo no basquete. É 24 horas. Eu só mudo um pouquinho, porque eu amo de Mas você joga? A minha netinha, então eu quero curtir um pouco minha netinha, que é a Sofia, né? Quantos anos ela tá? Agora é 1 ano e 9 meses. Pronto. Aí, mas ela já pega a bola, ninguém mandou, tá? Ela pega a bola, ela bate, ela fala, cesta, e faz assim com a mãozinha, como a gente faz. A gente não ensinou, mas ela fica lá assistindo os treinos e ela faz isso. Mas o meu prazer também é jogar basquete. Legal. Eu jogo nos veteranos, fui agora convocada, eu aceitei a convocação do Pan-Americano, que foi lá em El Salvador, para mostrar para os meus alunos que eu tinha ido para a seleção brasileira, porque alguns ainda falam assim, será que a Vilma foi mesmo? Não é mentira? Eu fui para El Salvador agora no Pan, e estou lutando agora para ir também para o brasileiro e depois para o Mundial, que vai ser o ano que vem aqui no Brasil. Então eu acho isso muito legal. E onde passa isso? Como é que eu faço para acompanhar? Olha, teve algumas transmissões, é tudo pelo YouTube, tem no YouTube. Tá. Teve transmissões no YouTube, e quando a gente vai, eles mandam os links. Mas é o quê? Federação Brasileira de Basquete? É, a Master, né? A Master. A Master, a Federação Brasileira de Master. Eu jogo com a turma do Paraná, e a gente a minha equipe foi convocada, porque em Master eles conseguem levar mais de uma equipe, foram várias equipes. Certo. E nessa equipe minha, por incrível que pareça, estava eu, que joguei junto com a Fátima de Araçatuba, que também foi seleção brasileira, a Mirley, que foi seleção brasileira, e o Ferreto, que trabalha hoje aqui comigo, que foi técnico de todas nós. Que legal. Então é muito bacana. O Ferreto veio para dar maturidade para esses novos técnicos, ensinar muita coisa, que ele é muito experiente. O Baller, que também está com a gente, que trabalhou comigo um período, foi para Santo André e retornou. Então a gente tem um grupo de técnicos hoje que a gente está tentando também, com os meninos que estão fazendo, que a gente dá bolsa, a gente trabalha com bolsa nos colégios e na faculdade, os que estão fazendo, a gente tem a parceria com a UNG, que ajuda muito a gente, os meninos fazem educação física, a gente puxa para fazer estágio com a gente, os meninos da fisioterapia, a gente puxa para fazer estágio com a gente. Então, assim, é uma família grande, que levam broncas, claro, mas que a gente tenta estar ali fazendo o trabalho para dar evolução, porque a gente não vai ser eterno. Tem que ter os outros para vir substituir e estar no nosso lugar. Sim. A gente só quer que tenha um direcionamento bom. Estou curioso agora para saber qual que é o hobby do Toninho. Qual que é o seu momento de lazer, assim, que você mais gosta de fazer, professor? Não vai falar para mim que é ver jogo, não. Não é não. O meu momento de lazer acaba sendo um momento assim muito prazeroso de estar com a família, porque o futebol é o tempo todo, o dia inteiro, e por muitas vezes durante a semana, quando eu chego em casa à noite, assistir um jogo, eu tenho que assistir um jogo, ou então preparar o treino para a semana, o treino do dia seguinte, corrigir o que foi feito no treino daquele dia. Então, o meu contato com a família ele acaba sendo pequeno. Então, quando eu tenho um momento, o momento é a família. Legal, muito bom. Bom, começando pelo Toninho. Toninho, compartilha com a gente, também você é um ser humano fantástico, velho. Mas uma frase, uma parábola, uma história que represente assim o Toninho na vida. Olha, eu vi uma frase uma vez do Vanderlei Luxemburgo, e isso aí eu não tirei nunca mais da minha cabeça. O medo de perder tira a vontade de vencer. Então, você transformando isso para o seu dia a dia, ele está voltado a isso também. Então, você não tem que ter medo de perder nada. Você tem que lutar pelas vitórias na sua vida. Então, é uma frase que eu ouvi do Luxemburgo, e isso aí eu levo muito para o lado da vida também. Certo. E para alimentar aqui o playlist do Fala Peito de Aço, uma música que representa o professor Toninho.
É do grupo Fundo de Quintal, A Amizade. A amizade. É essa mesmo. E mesmo a força do tempo irá destruir. É essa mesmo. Essa música é muito vestiário, né? Não só vestiário, né? Para a família, para os amigos. Ela tá voltada música de isso lá. feijoada, é música de... Muito bom. Professora Vilma, e uma história assim que representa, viu, uma frase, uma parábola? Eu vou falar aqui uma... Tem várias, né? Mas a gente tem que escolher uma agora nesse momento, rapidinho. Eu tenho um vídeo do Michael Jordan que fala tudo o que eu acho que é para a vida. O Michael Jordan foi um dos maiores jogadores, foi e vai continuar sendo por muito tempo. Eu acho que não tem igual, tem outros muito, 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 muito bons, mas ele é uma referência. Sim. E a história dele é o seguinte, ele foi olhar na listagem da faculdade o nome dele. Não estava. Não foi escolhido para a universidade. Ele se sentiu muito mal. Saiu dali de cabeça baixa, falou que foi pro quarto dele chorar, sozinho. Ele chorou e levantou a cabeça e disse: eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu acho que isso eu coloquei no grupo dos meus atletas, porque ele foi recusado. E a gente na vida, várias vezes, vai ser recusado. Isso não pode ser uma coisa que vai acabar com você. E ele disse, eu não fui o melhor, eu fui o melhor porque eu fui recusado. Michael Jordan, gente, foi recusado. Eu falo para meus atletas, Michael Jordan, o cara que foi 4 vezes tudo. MVP, cestinha, melhor jogador, campeão, que ninguém na NBA tem isso. Só ele, ninguém chegou ainda. Então, isso é um exemplo muito forte para você continuar lutando quando você é rejeitado em alguma coisa. Não importa em que área, em que dia, em que momento você vai procurar emprego, você foi recusado, você vai procurar de novo e vai ser o melhor. E você tem que querer ser o melhor. É para você isso, para você crescer. E aí virou Michael Jordan, que é, e eu acho que fenômeno. Um exemplo para o mundo. E uma música? Olha, eu gosto muito, estava falando aqui, eu gosto muito da Whitney Houston, da Dionne Warwick, porque eu ensinei muito a minhas filhas a ouvir as músicas do passado, músicas que mexem com o coração da gente. Até quem não entende o inglês percebe que a música fala uma coisa mais profunda. Mas eu vou falar aqui, Milton Nascimento. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Legal que os dois falaram de amizade, hein? E eu sinto aqui agora, nessa conversa, desde o café da manhã que nós tomamos antes aqui da gravação, esse sentimento de amizade, assim, sabe? É muito legal. Eu sentia isso na época do SESI. Eu não lembro qual foi a causa da discussão, eu não lembro, sei lá, eu sei que teve uma vez, a gente lá naquela salinha lá do SESI, vocês dois estavam discutindo, sei lá por quê, e havia uma um pouco mais alterada, né, Toninho? Sempre, né? E o Toninho Sempre. dele. Aí a Vilma falou e saiu. Aí o Toninho olhou pra gente, assim, a gente estagiário tudo... Ela me ama. Toninho era demais, né? Toninho... Mas é verdade, a gente brigava muito, mas a gente se amava. Ele brincava muito assim, minha namorada, ele falou, eu vou contar pra sua mulher. Eu lembro dessas... Eu vou contar pra sua mulher. Você já... Ele é minha amiga. Você já pagou aquelas Coca-Cola que você tá Nunca devendo? pagou, porque eu não tomo Coca-Cola. Mas que Coca-Cola? Ele só prometia. O Toninho é o maior caloteiro de Coca-Cola. Caloteiro. É por isso que a Coca inventou a Coca Zero. Que Coca-Cola? Em homenagem ao Toninho. Coca Zero, zero Coca. Eu que ganhava as apostas. Mas eu vou te falar um negócio, a gente brigava, mas a gente nunca se largava. Tava ali, ajudando um ao outro, nunca ninguém. Por isso que eu falo que a amizade é importante, porque o amigo não é o cara que concorda tudo com você e fala que você tá certo. Verdade. O amigo é aquele que fala, olha, você está errado. Verdade. Olha aqui, ó. Não mascara, né? Isso é ser amigo. É isso mesmo. Porque por isso que a gente fala que é difícil encher as mãos de quantidade de amigos. A gente tem colegas, conhecidos, mas amigo é uma palavra forte que está nas 2 músicas que a gente falou aí. Show de bola. Gente, muito obrigado. A gente alongou um pouco. Esse episódio está um pouquinho mais longo, porque, né, merecia mesmo um pouco mais. Mas foi muito legal, foi muito gostoso aqui ter vocês dois. Obrigado de coração, A gente que agradece. tá?
A gente vai subir isso aqui pro YouTube, vai ficar eternizado. E ó, você que foi aluno do Toninho, foi aluno da Vilma, eu consegui juntar os dois. Ah, vitória! Mas é isso aí, muito obrigado. Fala Peito de Aço, até o próximo. Um abraço, obrigado, valeu.